Olá, vamos dar continuidade aos nossos estudos de direito civil. Nós estamos tratando da propriedade e o assunto agora é o usufruto, que é um assunto que aparece com bastante frequência em outros institutos do direito, né? Porque realmente ele é muito utilizado, muito importante, mas ele tem alguns detalhezinhos que precisam ser mais cuidadosos, que precisam ser mais tratados com mais amor, com mais cuidado ali. Vamos ver? Usufruto, ele atribui ao seu titular um direito de usar coisa alheia ou retirar os frutos por ela produzidos, sem alterar a substância, tá? Qual é a questão aqui? Usufruto, né? Nós temos as duas situações. O uso, né? O direito de usar a coisa alheia e o direito de usar os frutos, né? De perceber os frutos que essa coisa tiver sido. Quando esses dispositivos foram escritos, a ideia era realmente de frutos mesmo, tá? Frutos de árvore. Mas, atualmente, nós podemos usar essa questão de frutos de forma mais ampla, tá? Nós vamos ter aí os frutos naturais, que são esses realmente da árvore, né? A mangueira da manga. Então, você colheu a manga, você tem um fruto natural, tá? Vai ter os frutos industriais, que é aquilo que vai ser produzido por aquele bem, né? Se a gente estiver falando, por exemplo, de uma máquina, falando de alguma coisa assim. E nós vamos ter os frutos mercantis, que são os valores que forem auferidos através daquele bem. Então, se nós estivermos falando de um imóvel, esse imóvel está alugado, o valor percebido do aluguel seria fruto mercantil daquele bem, tá? E qual a ideia, então, do usufruto? Que a pessoa vai poder ela vai ser titular de alguma coisa e que ela vai poder ou usar ou retirar os seus frutos, tá? Usar, um exemplo, morar, né? Aí poder morar naquele imóvel ali ou servir-se, né? Fruir de algo, né? Que poderia alugar e receber o valor do aluguel. Esse Instituto do Usufruto, vocês vão encontrar no artigo 1390 a 1411 do Código Civil. E, obviamente, vocês precisam realizar a leitura desses artigos para complementar os seus estudos, tá? Quais são as partes, no caso do usufruto? Nós vamos ter duas. O no proprietário, né? E o próprio usufrutuário. O no proprietário é a pessoa em que vai estar lá constando no documento que ele é o proprietário daquele bem. É chamado de no proprietário porque ele tem ali a propriedade do bem, mas provavelmente ele não tem nem a posse e não tem o direito de percepção desses frutos, né? O usufrutuário é a pessoa que vai estar utilizando e que vai ter esse direito tanto de usar ou de gozar, né? Como alguns autores falam, usar o bem ou perceber os seus frutos, tá? Qual o objeto do usufruto? Podem ser bens móveis, desde que esses bens móveis sejam infungíveis e inconsumíveis, tá? Então, bem móveis, infungíveis e inconsumíveis. É bem difícil ter uma situação assim, mas vamos colocar aqui literalmente um móvel, né? Sabe aquele guarda-roupa antigo da sua avó, de madeira mesmo, né? Aquela madeira que nem se encontra mais hoje em dia. Aquilo lá é um bem infungível, porque não tem como trocar aquele guarda-roupa por outro, né? Por ser, assim, de uma madeira que não existe mais, por ter uma história na família, mas ele também é inconsumível, né? Não vai estragar rápido, não vai sumir. Agora, se a gente falar aqui, usufruto de um animal, né? Um cavalo, de um garanhão, por aí, né? Desses de exposição. Opa, pode até ser infungível, mas ele é consumível. Ele vai, né? Vai
trocar, vai ter ele vai ter um desgaste, não é uma coisa que vai durar para sempre, tá? Então, bens imóveis, desde que infungíveis e inconsumíveis. Bens imóveis, né? Com os seus acessórios, sempre com os seus acessórios. E, para tanto, precisa do registro no imóvel, tá? Pode ser objeto do usufruto o patrimônio, e por patrimônio entenda-se todo o conjunto de bens de uma pessoa, tá? Podem ser também os direitos, né? Desde que transmissíveis, e aí nós estamos falando de direito de crédito, direitos autorais, né? E bens fungíveis ou consumíveis, vai ser chamado de quase usufruto ou de usufruto impróprio. Então, vai ter alguma coisa semelhante, só que ele não vai ter toda essa garantia de direito real e tudo mais, justamente porque o bem é fungível, é consumível, tá? Quais as características do nosso maravilhoso usufruto? Primeiro, um direito real sobre coisa alheia. Sempre lembro isso, sendo direito real, é algo que vai ser ligado diretamente ao bem e não às pessoas que estiverem envolvidas com esse bem, tá? Um direito sobre coisa alheia, obviamente, porque o usufrutuário não é o proprietário, mas ele é também um direito que pode ser oponível erga omnes. É temporário o usufruto, né? Ele não pode se estender, ainda que conste lá, usufruto vitalício, mas você não sabe quando vai terminar, mas você já tem um prazo ali para ele terminar, tá? É intransmissível, só vai ser, poderia chamar aqui de personalíssimo também, né? Fala assim intransmissível, mas por quê? Porque é um direito para aquela pessoa, não vai acompanhar, não vai ter uma correlação, tá? Inalienável, né? O usufrutuário não pode passar esse usufruto para outra pessoa, e é impenhorável, tá? Por mais que a pessoa esteja recebendo os frutos de alguma coisa, esses frutos não podem ser penhoráveis, tá? Uma observação importante com relação ao usufruto é que ele tem esse caráter assistencial, né? Ele é gravado, ele é firmado, no mais das vezes, para permitir que a pessoa, o usufrutuário, tenha ali um lugar para morar, que ele tenha ali uma renda que vai ser destinada para ele, coisas assim, entendeu? De um modo geral, então, um caráter assistencial, digo. Vamos fazer algumas classificações com relação ao usufruto no sentido de facilitar a visualização deste instituto. Essas classificações não são feitas pela própria lei. Elas, de modo geral, são feitas pelos doutrinadores para facilitar o estudo do instituto, tá? Então, quanto à origem do usufruto, nós podemos dizer que ele é legal ou convencional. O legal, obviamente, instituído em lei, em benefício de alguma pessoa, né? Instituído pela própria lei para alguma situação. O convencional é onde as partes convencionam, as partes entram num acordo, tá? E pode ser por ato jurídico inter vivos, bilateral, unilateral ou ainda causa-mortes, tá? Quanto ao objeto do usufruto, nós vamos ter o usufruto próprio, que é o de bens inconsumíveis e infungíveis, e o impróprio, que é o quase usufruto, como alguns chamam, de bens consumíveis e fungíveis, tá? Uma observação, o quase usufruto, que é esse impróprio, ele é denominado porque ele parece o usufruto, tem as mesmas questões, mas ele não é um usufruto, não tem a mesma essência, tá? O usufrutuário, do modo geral, ele adquire o domínio da coisa e, no final, ele tem que restituir o equivalente e, se impossível, deverá pagar o seu valor pelo preço corrente ao tempo da devolução. Então, no caso do usufruto, o usufruto próprio, como o bem é inconsumível e infungível, ao final ele devolve o bem.
No usufruto impróprio, ele vai, no final, ou devolver o bem, ou vai chegar aqui, olha, vai restituir um equivalente, vai restituir em valores, né? Conforme a situação que acontecer, tá? Classificando ainda o usufruto conforme a extensão, nós vamos ter o usufruto universal, que é o que recai sobre todos os bens, né? Aquela questão de um usufruto sobre o patrimônio todo, sobre a herança toda, né? Ou ele pode ser particular, que é o que vai recair sobre um único bem, sobre um objeto determinado individualmente, aquele lá. Então, um prédio, uma casa, enfim, alguma coisa nesse sentido. Temos também uma classificação com relação à extensão, que, nesse caso, ele vai poder ser pleno, em que vai abranger tudo, né? Todos os frutos, todas as utilidades, tudo que aquele bem produzir, sem nenhuma exceção. E pode ser restrito, que pode ter algumas partes desse bem que vão ser destinadas ao usufrutuário e outras partes que não. Ainda temos, com relação à classificação, a duração desse usufruto, que ele pode ser temporário, com tempo determinado, ou vitalício, que perdura até a morte do usufrutuário, ou enquanto sobreviver a causa legal que o gerou, tá? Então, note que mesmo o vitalício, ele vai ter um momento em que ele vai encerrar. Por quê? Porque o usufruto, ele não transfere a propriedade, né, do bem. Então, em determinado momento, ele vai encerrar e o bem vai ser devolvido, tá? Usufruto sucessivo. O que acontece? Nesse caso, o usufrutuário falece e transfere o direito a terceiros. Não é a situação mais comum, tá? A legislação não permite usufruto sucessivo, tá? Por herança. Por quê? Sob pena de nulidade. Nesse caso, ele só vai ser permitido se o usufrutuário, o beneficiário sucessivo, é o fideicomício, né? É aquele que está dando garantia com relação àquele bem. Ele também tem direitos com relação àquele bem, por isso que o usufruto vai ser transferido para ele. Mas não um usufruto com herança. Se o usufrutuário falecer, o usufruto extingue. Usufruto simultâneo ou conjunto. O instituidor, né, o nu proprietário do bem, ele pode estabelecer esse usufruto para várias pessoas, né? Que ao mesmo tempo essas pessoas vão poder usar ou gozar do bem em conjunto, tá? A nua propriedade, ela vai se consolidar gradativamente com relação a cada um, mas vai atingir a sua plenitude com relação ao óbito do último. Então, digamos que a pessoa, no proprietário, cedeu esse usufrutuário para 4 pessoas. Uma faleceu, esse 1/4 do imóvel volta para o nu proprietário. A segunda faleceu, esse mais 1/4 volta ao nu proprietário. E assim por diante, até que todos tenham falecido e todo o bem volte ao nu proprietário, tá? Quais são os modos constitutivos do nosso usufruto? Primeiro, as questões de disposição legal, como é o caso do 1689, que determina que o pai e a mãe, enquanto eles estiverem no exercício do poder familiar, eles são automaticamente usufrutuários dos bens dos filhos, né? Por quê? Porque o filho pode ter algum bem que não seja do pai, mas enquanto eles forem menores, o pai e a mãe são usufrutuários automáticos, bem como eles têm a administração dos bens. Nós vamos ter uma outra situação no 1652, que o cônjuge que estiver cuidando dos bens do outro, né? Ou que com relação aos seus herdeiros, ele vai ser responsável como usufrutuário desse bem, tá? E também nós vamos ter, como modos constitutivos, um ato jurídico inter vivos, ou seja, as pessoas fazem um contrato, fazem uma negociação e instituem,
ou um ato jurídico causa mortes quando o testamento deixa designando que alguém vai ter o usufruto sobre determinado bem, tá? Subrogação. O bem objeto do usufruto vai ser substituído por outro, tá? Então, é o caso de usufruto de um crédito, que pode ser convertido no usufruto de uma coisa, né? Pode ser uma propriedade que vai ser alienada e esse valor vai ser destinado à compra de uma outra. Então, o usufruto passa para esse bem, tá? Por quê? Porque quando ele está gravado, qualquer coisa que seja feita com aquele bem vai acompanhar, né? Mesmo que seja a venda desse bem, o outro bem que for comprado com os valores respectivos vão acompanhar o usufruto, tá? Uso capião, no caso de bens que estão gravados com usufruto, desde que a uso capião seja adquirido pelo decurso do lapso prescricional e pela ocorrência de todas as condições. É possível, então, que se alguém recebeu um imóvel como usufruto e o tempo passou e acabou o período do usufruto, mas a pessoa continuou no bem, né? E aí ela já vai ter todas as características para poder configurar a uso capião, aí sim ela vai poder utilizar e fazer o uso capião desse bem que inicialmente era usufruto, tá? A sentença que declarar não vai dar aquisição, ela vai dar a consolidação da titularidade, porque a pessoa já estava em uso, tá? Como é que nós vamos extinguir o usufruto? Quais são as situações de extinção? Primeira, morte do usufrutuário, né? Ou a extinção jurídica, ou da pessoa jurídica, né? Que é a usufrutuária. A morte do nu proprietário não extingue o usufruto, tá? A morte do nu proprietário não. O bem vai ser transferido para os seus herdeiros, mas o usufruto permanece. Agora, a morte do usufrutuário, sim, extingue o usufruto. Pode ser a questão de término do prazo, se o usufruto foi fixado com prazo, um prazo determinado, né? Ou se caso houver o falecimento antes desse prazo, também vai ser. No caso de pessoa jurídica, prazo máximo de 30 anos, tá? E também pode ser a cessação da causa que origina, como nós vimos ali o usufruto legal, em que os pais são usufrutuários dos bens dos filhos, mas só enquanto eles forem menores. Uma vez que eles atinjam a maioridade, o usufruto dos pais se extingue, tá? Também pode ter a extinção pela destruição da coisa, se ela se perder, pela consolidação, o não uso da coisa sobre a qual recai o usufruto. Volto lá atrás, o usufruto, ele tem essa característica de assistencial, né? De proteger a pessoa do usufrutuário. Agora, se o usufrutuário não está utilizando bem, não está recebendo seus frutos, então ele não está usando a coisa. Nesse caso, o usufruto também vai se extinguir, tá? Pode ser por culpa do usufrutuário, quando ele deteriorar o bem, quando deixar de cuidar das coisas, quando utilizar o bem de forma diferente do que estava determinado. O usufruto pode se extinguir por renúncia do usufrutuário, quando ele fala, eu não quero mais, não vou usar mais. E pode ser também pelo implemento de uma condição resolutiva. No caso de um usufruto convencional, as partes podem colocar alguma das cláusulas dizendo, olha, quando acontecer isso, o usufruto encerra, né? E então, vai depender, nesse caso, da vontade das partes e do que elas colocarem ali. Então, se acontecer essa condição, o usufruto também vai se extinguir. Nós ficamos por aqui, façam a leitura dos artigos para complementar e bons estudos para vocês.